aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio do Senador para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre a licença aberta do Ordem Paranormal que finalmente está chegando. Então, foi publicada tanto na newsletter quanto aqui no X, né, no Twitter da Jambô Editora, falando o seguinte: licença aberta da Jambô no forno, ok? É da Jambô, mas a gente chama de do Ordem porque foi praticamente o principal ali responsável por termos essa licença, pois já estávamos pedindo há muito tempo, tá? E aí eles escreveram o seguinte, já eu até explico mais ou menos o que é licença para vocês também. Estamos preparando e vamos lançar em breve uma licença aberta para que fãs como você possam criar e espalhar suas próprias aventuras e suplementos usando Tormenta, Ordem Paranormal, RPG e outros de nossos jogos. Respondendo esta pesquisa, você nos ajuda a saber mais sobre a visão do público e as expectativas para essa licença. Não se preocupe, este é um formulário para consulta interna da editora. Suas respostas são anônimas e não serão divulgadas. Acesse o formulário aí ali embaixo temos o formulário, tudo certinho. O que é essa licença aberta? Vou tentar explicar para vocês de uma forma bem prática e com calma, para que vocês possam entender como ela pode acabar funcionando. Isso não é uma certeza absoluta, eu não sei exatamente sobre o juridiquês e o quão que isso vai ter validade, mas eu vou falar com base do que eu conheço de outras editoras que fizeram isso e do que eu conheço de perguntas que eu já fiz a advogados com relação a isso aqui no Brasil. Essa licença aberta é o que muitos jogos de RPG podem chamar de OGL, SRD ou Creative Commons. Tudo isso é um tipo de licença. É um documento público que diz o que você pode e o que você não pode fazer com o meu sistema, ok? Então, por exemplo, D&D atualmente, ela já teve uma OGL, acho que já teve uma SRD, mas o que importa é que hoje em dia o D&D ele vive numa Creative Commons. E essa Creative Commons fala, ó, você pode usar tudo de D&D. Você pode usar as mecânicas, você pode usar os bagulhos. O que você não pode usar? O livro inteiro e publicar cobrando por isso. Você não pode publicar o meu livro com as minhas artes e cobrar por isso, não pode. Você não pode pegar as minhas artes e ficar usando no seu livro, mas você pode usar nomes de criaturas, o sistema, você pode usar diversas coisas. Então, em resumo, é um documento que fala o que é permitido. E por que que isso é importante? Porque atualmente, tanto Tormenta quanto a Ordem Paranormal, a gente vive numa questão que é: eu não sei necessariamente o que pode e o que não pode. Óbvio, o Selbit sempre deixou bem claro, se vai fazer um projeto de fã, que escreva o nome grandão, fã embaixo, fanmade. Qualquer coisa que remeta e deixe claro às pessoas que elas não estão gastando dinheiro, né, se for algo pago, obviamente, para que o Selbit receba isso para fazer algum jogo ou algo do tipo. Né? Teve várias polêmicas, uma que eu vou falar que é a mais antiga que eu conheço, era de um jogo do Joe Joke que estavam desenvolvendo numa época e não tinha o nome fanmade em lugar nenhum, e o Selbit foi em uma live e falou, ó, projeto muito legal, sensacional, gostei muito da ideia, da proposta de vocês fazerem isso, mas escrevam o nome fanmade grandão em algum lugar. E depois eles corrigiram isso e sempre ficou com aquele nomezão grandão, fanmade, nesse jogo. Então, isso faz com que você acabe tendo que depender do Selbit te dizer o que pode e o que não pode. Posso usar arte oficial em tal lugar, de tal jeito? É, dando alguns exemplos rápidos aqui, que eu acho que esse não vai ter, por exemplo, thumb de vídeo, pode usar a arte do Ordem? Eu acho que eles não vão botar isso na licença aberta, mas é um tópico também interessante, e eu acho que eles deveriam permitir, porque, querendo ou não, a gente gera conteúdo com nossos vídeos e coisas do tipo, então a arte ali não é um produto em si, né? Ele faz parte da capa e tudo mais, ele enfeita o nosso vídeo, mas ele não é o produto em si que está sendo oferecido naquele vídeo, tá? Ele tem várias outras coisas ali dentro dele. Então a gente faz uma criação de conteúdo nesse certo momento, utilizando em partes um pouco de outro conteúdo para formato de, entre aspas, divulgação, já que está numa capa. Então, o Ordem fazendo isso, o Tormenta fazendo isso, eles podem indicar
se você, por exemplo, pode copiar as regras básicas do livro e colocar no seu fan-made. Então, se alguém, por exemplo, quer fazer um livro fan-made, né, um homebrew enorme de ordem, mas pegar as mecânicas básicas, ou seja, é um homebrew tão poderoso que você não precisa do livro base. E existem vários homebrews do tipo, por exemplo, dando um exemplo bem, assim, muito além, por causa que é é um produto e tudo mais, mas nós temos o RPG chamado Skyfall. Ele usa a licença do D&D. Ele usa a licença do D&D. O Skyfall, então, ele tem as regras básicas muito parecidas com a do D&D. Mas você não precisa de D&D para jogar Skyfall. E Skyfall não é só um copia e cola do D&D. Ele tem suas mecânicas próprias e sua forma própria de usar as regras do D&D. Então, isso é uma das formas de você utilizar uma Creative Commons, nesse caso, mas pode se chamar licença aberta, do jeito que você achar mais interessante, né? Uma OGL que é uma Open License, né? Então, isso vai ser muito importante para a Ordem Paranormal. Mas vem a questão de que eu não tenho tanto conhecimento assim do juridiquês, mas do que eu sempre vi de pessoas que trabalham nessa área falando é que esse documento ele não é absoluto no Brasil, tá? Então, mesmo que eles criem esse documento público e fale, eles podem ainda, por exemplo, processar alguém que fizer uso disso. Não acho que eles vão fazer, tá? Mas é um documento para a gente nos resguardar, tá, gente? Ninguém tá falando que amanhã vai cair 70 processos da Jambu em cima de todo mundo que produz algo de ordem paranormal. Não é isso. A questão é que isso nos resguarda para que no futuro, se trocar de dono, se alguém da empresa ficar maluco e coisas do tipo, a gente acabe ficando resguardado sobre essa questão. E ao que eu ouvi de pessoas que advogam e coisas do tipo, é que no Brasil esse papel não tem um poder tão grande quanto nos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos, onde a gente vê as OGL, SRD, as Creative Commons, elas têm um poder maior. Aqui no Brasil, ela é um pouco mais baixa. Não é que ela é inútil, mas ainda pode se acontecer meio que você fazer algo que o documento deixa, mas eles indicarem como quebra, no seu caso ali de patente, coisas do tipo. Então, ele vai nos ajudar? Vai. Não é 100%? Não. Mas é melhor do que ficar 100% no escuro. E eu também já ouvi pessoas falando coisas como: ah, mas eu não gosto disso, porque aí fazendo isso, agora a gente não pode só fazer o que quiser e agora a gente vai ter que ficar limitado às regrinhas que estão lá. É muito melhor a gente ter esse documento, seguir essas regras e saber que elas existem, do que esperar tomar uma chamada de orelha do Celpt, porque isso vai prejudicar o seu conteúdo, isso vai prejudicar o que você está fazendo na sua fanmade, dependendo de como ele fizer essa puxada de orelha, que ele está 100% no direito de dar, tá? Então, tenham cuidado, porque aí eu fico usando as coisas de outro jeito e tudo mais. Tomam uma chamada de orelha. O público do Cellbit vai, obviamente, com razão, te encher o saco e coisas do tipo. E aí isso prejudica você. Então é melhor seguir dentro da lei do que fora dela, né? Dentro do que foi proposto pela editora, do que você pode ou não pode fazer da editora, do autor e coisas do tipo, né? Então é o jeito que eu acho mais apropriado, é que a gente tenha assim uma licença e que outros produtos aqui no Brasil também recebam suas próprias licenças, para que a gente possa saber melhor o que a gente pode fazer e até vender nossos conteúdos. Se você quiser fazer um homebrew, um RPG inspirado em Ordem, com partes da mecânica ou das propostas do Ordem Paranormal, como Transcender e várias outras mecânicas que tem no Ordem, só que botar o seu nome próprio, botar ali uma assinatura falando, ó, esse produto foi feito derivado das ideias de Ordem Paranormal, papapá, botar tudo ali que a licença sugerir que você adicione, no caso do Ordem, e aí você produz aquilo, vende sem problemas nenhum, tá bom? Ou melhor, com poucos problemas. Então, eu acho que vai ser extremamente positivo, que vai ser muito bom que a gente tenha essa licença chegando. E eu decidi também que eu quero responder esta questão pública com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vi tanto a Jambu aqui falando, quanto pessoas como o Dr. Salsa aqui comemorando, e nós temos a licença em si, essa pesquisa. Eu vou deixar o link aí na descrição, é super importante vocês fazerem isso também, né? Então, vamos descendo aqui, eu já li essa partezinha do começo, mas é o seguinte: qual sistema de RPG você joga, mexe, papapá? Eu vou marcar o seguinte: Ordem Paranormal, porque eu já mestrei, por mais que eu acho que eu tenha feito talvez a minha última
campanha de ordem recentemente, não tenho tanto interesse em continuar jogando o sistema atualmente. Nós temos o Day Victory, 3DT Victory no caso. Sacramento eu nunca joguei, já fiz ficha e tudo, mas nunca cheguei a jogar. Lenda de Ganar não, a Lenda do Dragão de Fogo não, mas é um RPG que me interessa. Brigada também é um RPG que me interessa, mas é isso, né? Aqui tá os RPGs da casa, né, gente? Os RPGs da Jambô, não tá todos os RPGs do mundo, nem todos os RPGs que eles produzem, porque, por exemplo, Fábula Última e Daga Heart já tem sua licença própria, né? Não é a Jambô que vai fazer. Ela, por causa que ele é um RPG gringo importado aqui pro Brasil. Vamos lá, de que formas você participa da comunidade? Vamos lá. Crio vídeos, ok. Mestro, não jogo muito RPG não, acho que eu mestro muito mais do que jogo. E vou colocar que escrevo materiais como homebrews, coisa do tipo, porque sempre eu faço uma coisa ou outra para os RPGs que eu jogo, como o próprio Ordem Paranormal, eu já fiz algumas coisinhas de homebrew bem básicas e tal. Quais desses formatos de material oficial você mais consome? Vamos lá. Livro básico, sempre gosto de consumir. Não sou o cara das aventuras, livro de ameaça. Por mais que eu acho que esses daqui só 3D Victory que tenha, né? Suplemento de conteúdo para personagem, suplemento para mestre. Para personagem. Para mestre eu não sou muito de pegar livro do mestre, não é muito comigo. Suplemento com descrição de cenário, mundo, campanha. Nesse caso aqui desses dois, eu vou marcar sim, porque tem Ordem Paranormal e eu super leria alguma coisa que descreve mais o mundo e coisa do tipo do Ordem. Literatura, não sou muito de ler histórias em quadrinhos e coisas do tipo de RPG, por mais que eu esteja lendo a do Ordem, streams e podcasts. São os formatos que eu consumo. Se tivesse vídeos gerais, eu até marcaria, mas então não. Quais desses formatos de material feito por fã você mais consome? Agora sim a gente começou. Isso aqui é mais para eles saberem o que você consome, para ter um guia das tuas respostas posteriormente, né? Então, vamos lá. Eu acho que eu vejo bastante... Pronto, eu acho que eu vejo muito livro de ameaças, né? Das pessoas criando, né? Fichas que a galera fala para monstros e coisas do tipo. Nesse caso eu vejo mais conteúdo para mestre, conteúdo para personagem. Nem tanto, eu não gosto de usar tanto essas coisas de personagem quando eu tô fazendo uma aventura, que eu tenho medo de bater algo desbalanceado no meio da minha campanha, me ferrar gostoso, mas livro básico. Mas 3D e T, Victory, eu já usei umas coisinhas de personagem, né? Conteúdo para classes novas, coisas do tipo, poderes novos. Então vou marcar descrição de cenário, eu acho muito pouco de fã, mas leio ou não umas coisas tipo, Ordem Paranormal alienígena, e traz várias coisas para um cenário mais alienígena do Ordem. Posição em respeito à licença, sou a favor, obviamente, que eles produzam. Qual a sua posição sobre a licença aberta permitir a criação de conteúdo usando regras oficiais? Sou super a favor, não acho que isso prejudica o RPG não, tá? Eu acho que a única coisa que pode acabar acontecendo, mas eu não acho negativo necessariamente, é alguém criar um novo sistema do Ordem Paranormal, comercializar ele tudo, usando parte das regras do Ordem, e por um acaso a galera falar, esse é o sistema que ajeitou Ordem. Ele nunca vai ser tão forte quanto o sistema oficial, tá? E aí o Ordem tá total do seu direito de aprender com esse sistema, por exemplo, e depois produzir uma nova edição do Ordem e tal. Então, não sou contra não. Qual a sua posição sobre a licença permitir a criação de conteúdo usando cenários oficiais? História, geografias, personagens, ambientações, descrições, sou a favor, né? Por enquanto aqui, eu acho que vai seguir mais ou menos nessa troada. As perguntas são muito parecidas com o que eu achei que eles colocariam mesmo, sabe? Uma pergunta tipo, o que eles querem saber com isso aqui? Vai que tem muita gente que é contra, que só quer consumir material oficial, que marcou isso aqui, ó. Não consumo material feito por fã, sabe? Eu acho que é isso que eles querem saber. Existem pessoas desse tipo, sim ou não? Mas eles já vão soltar a licença de qualquer jeito. Eu acho que poderia ter algumas perguntas aqui pra gente responder com caixa de texto. Parece que só a última tem algo do tipo, mas vamos lá. Qual a sua versão sobre a licença permitir a produção de novos cenários de RPG usando as regras oficiais? Usar as regras oficiais de D&D para criar um novo mundo de ficção científica. Para mim, a licença tem que permitir tudo isso. Qual a sua posição sobre a licença permitir a produção de novas regras usando os cenários oficiais? Porque se isso vier ao mundo, ok? Se isso vier ao mundo, eu consigo, por exemplo, idealizar que eu tenho o meu sistema de ordem, né? Que é o sistema... Eu vou criar um sistema de ordem, né? Que eu sempre quis fazer um vídeo sobre.
é poder fazer isso não virar só uma ideia e talvez ele realmente virar um produto, né? Eu pegar, por exemplo, essa ideia minha do sistema que eu acho que seria apropriado para a ordem e comercializar para vocês, ou não necessariamente, não é o meu interesse comercializar, mas poder divulgar para vocês também sem problema de dar pau, né? Então, sou super a favor. Esse daqui é o que eu mais sou a favor. Eles poderiam ter botado 3 dias. Eu sou contra, sou a favor, sou a favor de pra cacete e coisa do tipo. Porque isso aqui eu acho que vai ajudar, tá? O de usar as regras do sistema é mais para fazer homebrew, né? Novos cenários usando as regras do sistema. Mas eu agora aqui, usar as novas regras com cenários oficiais, aí eu acho top. Aí eu acho top. Aqui, ó, até um exemplo. Criar novas regras usando cenário de ordem. Essa qual a sua posição sobre a comercialização de conteúdo de RPG produzido com permissão da licença aberta? Peraí, entender com calma. Qual a sua... Ah, tá. Se pode comercializar esses conteúdos ou não. Sou contra. Eles botaram até como primeira opção. Acho que muita gente vai votar sou contra, tá? Por causa que atualmente a gente tem um ou outro produto sendo vendido que use muito das coisas do Ordem Paranormal. Eu acho que a maioria é homebrew, então não dá pra colocar que sou contra, tá? Porque senão isso aqui meio que danifica um pouquinho as homebrews que a gente já tem, né, dentro do cenário. Como que vai continuar essa homebrew de catarse, tá? Sou a favor, mas através de uma plataforma segura, mantida pela própria editora como iniciativa T20. Não, porque aí a gente acabaria com um Catarse. Sou a favor sem a necessidade de uma plataforma segura. Mas o Catarse é uma plataforma segura, né? Você consegue lidar muito bem com ela. Então, considero até como o Catarse é uma plataforma segura, nesse caso aqui. Qual a sua posição sobre criação de conteúdo de fã com uso de inteligência artificial? Tópico sensível aqui. Sou a favor desde que todo o conteúdo com IA esteja marcado como tal. Aqui é o que eu sou a favor mesmo. Aqui, pronto. É isso. Quer criar um homebrew de ordem paranormal completo, papapá, pipipê, com livro, com arte e tudo mais, feito por IA? Deixa óbvio que é feito por IA, não tente enganar o público. Pra mim é simples, você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Até de quebrar a licença se você quiser. Você tem a liberdade de fazer isso, mas você tem a liberdade de tomar as consequências também. Então, um cara quiser fazer algo totalmente de faça. Mas eu acho que muita pouca pessoa do mundo do Ordem Paranormal vai apoiar, por exemplo, seu trabalho. Não sei como que vai ser as pessoas, por exemplo, do Tormenta, né? Não sei como que o Tormenta tá com relação a essas tretas, mas eu sei que de ordem é bem complicado. Queremos ouvir você, se desejar escrever algo abaixo, sua opinião sobre a licença e tudo mais. Eu vou escrever alguma coisa aqui, tá, gente? Não vou mostrar necessariamente aqui nesse vídeo, porque é algo que eu vou fazer com calma, escrever aqui e conjecturar a melhor forma de poder dar as minhas ideias ali. Mas praticamente eu vou meio que jogar mais uma forma de pergunta, né? Tipo, ideias, tipo, pô, quem faz vídeo, quem cria um material feito no, por exemplo, no Twitter, um bagulho que não tem como ideia de comercialização e tal, usando as artes oficial do Ordem e tal, por causa que isso é uma coisa que eles não entraram em detalhes, se a gente quiser usar a arte oficial do Ordem, sabe? Eles têm que deixar bem claro, por exemplo, se a gente pode ou não usar logo, porque eu acho que a logo era uma coisa que eles poderiam tirar disso aí, porque eu não acho que faz sentido usar a logo. E aí eles ajustarem isso para que, pô, quem quer produzir uma foto para botar no Instagram, só coloque ali um marcativo que fale, tal arte é de total licença do Ordem Paranormal, papapá, papapá, e todos os direitos são reservados ao Ordem. Só fazer um GCzinho pra gente poder colocar ali numa imagem, uma coisa do tipo, e falar, ó, é obrigatório botar esse GC, nada escondido, ele tem que ser grande. Várias empresas fazem coisas parecidas quando quer, por exemplo, colocar sua marca, né? Então, eu que tô mexendo com algumas coisinhas de marca recentemente, vi que, pô, mano, você tem toda uma aplicação correta, ó. Tem que ser aplicada de tal jeito, ela não pode ser mexida de tal forma, a fonte não pode estar mexida de tal... Sempre tem umas regrinhas bem específicas para você colocar, por exemplo, o logo da Coca-Cola em algum lugar. Você tem que ter todas as regrinhas de como que vai colocar, por exemplo, numa camisa de time de futebol. Então a gente pode ter isso também no Ordem, explicando certinho de como poderia funcionar esse GC, essa tarjinha ali, onde a gente poderia adicionar na imagem, para que essas pessoas que produzem coisinhas pro Instagram, pro Twitter, e necessariamente é só para compartilhar ali alguma regra, possa deixar bem claro para o público que aquilo não é oficial, mas sem ficar limitado a eu quero fazer a ficha do Kia, não posso usar nenhuma imagem do Kia, porque senão
eu tomo na cabeça. Então, eu acho que as pessoas podem ali acabar fazendo isso, mas praticamente será essas as perguntas que eu vou fazer, tudo relacionado mais a imagens, né? E como que pode ser utilizada essas imagens aí, porque querendo ou não, a partir do momento que essas imagens foram produzidas por ordem, o direito agora passa aos detentores por ordem paranormal, que é a Jambô e o Selbit até onde eu conheço. Então não é mais direito do artista reclamar ou não que sua arte está sendo usada, e sim dos detentores atuais do direito. Pelo menos é o que eu conheço é assim, mas vocês podem me corrigir aí embaixo, tá? Então, acharam sensato? Acharam que eu consegui explicar mais ou menos aqui para vocês como que vai funcionar essa licença? Ela vai dizer o que pode, o que não pode, e aí você vai ter mais um pouquinho ali de desenvoltura, se você quiser, para quebrar ela, mas sofrer as suas consequências também, se você fizer esses atos. Mas vai deixar muito mais óbvio e específico e vai evitar problemas, puxadas de orelhas desnecessários no futuro. Então, desde já quero agradecer a todos os membros do canal. Eu ainda estou preparando coisinhas para vocês, porque eu estou muito ocupado, estou tentando voltar com a frequência de vídeos em primeiro lugar e depois me dedicar também a vocês, que são as pessoas que estão apoiando esse canal e que todos os meses estão nos ajudando a continuar produzindo o nosso conteúdo. Então, o que falou que vocês foi, Lúcio? O seu narrador e fui.